Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Na Facu, podcast que é realizado pela EducPay, que te ajuda nessa jornada na faculdade e no mercado de trabalho. Para começar, quero apresentar um dos nossos patrocinadores, que é a Faculdade Impacta. Então, se você está pensando em começar uma graduação, mudar de curso, entra lá, pesquisa a Faculdade Impacta e dê uma olhada nos cursos e se inscreva. Hoje, o nosso podcast tem como tema de geração Z para geração Z. Então, nessa mesa, nós temos pessoas da geração Z e também um líder que lidera a geração Z, geração Alfa. E vai ser um bate-papo muito legal. Eu gostaria agora que cada um se apresentasse. Alguém quer começar? Pode ir. As damas primeiro. Oi, gente, meu nome é Rebeca. Eu sou estudante, tô no terceiro ano da Faculdade de Medicina. Acho que não tem muito para falar sobre mim. Ainda estou na faculdade, né? Também trabalho atualmente, mas como babá, né? Faço estágio, mas para quem está nessa área da medicina, na faculdade entende que é um trabalho meio escravizado também, então não é remunerado. Participo de 2 ligas acadêmicas da faculdade. Participo da atlética e tô também inserida em 2 modalidades esportivas na faculdade. Então a minha vida é bem agitada, bem universitária assim mesmo. E quais são essas modalidades que você tá? Eu faço futebol, futsal, né? Nossa. E handball. Nossa, bem legal. Surpreendente. Eu adoro surpreender as pessoas. Eu, então, não dá. Boa, então eu sou Bruno Bianchi. Hoje eu sou formado em Engenharia de Controle de Automação pelo Instituto Federal de São Paulo. E hoje trabalho numa consultoria de TI, então bem focada ali para a área de dados, analytics, análise de produto. Então boa parte dos aplicativos que provavelmente a gente tem no dia a dia, a gente está inserido e entender como que o comportamento do usuário para gerar melhores conversões, melhores experiências ali dentro dos produtos digitais. Um pouco isso. Boa, legal. Legal. Bem nerd. Muito bom. Bom, gente, eu sou o Arthur Ribeiro, eu sou casado com a Mari, também estudante de medicina, sou atualmente hoje pastor de pré-adolescentes, até no passado estava cuidando aí de jovens universitários, então trabalhei com jovens universitários por 7 anos, praticamente, então trabalhando com essa faixa etária, né, trabalhando hoje na Igreja Red, né, com isso, e na formação sou formado em marketing e vendas. Sou também formado em teologia e tenho especialização em aconselhamento, né, pastoral e enfim, né? Então são coisas bem legais aí que eu tenho vivido e acho que a gente vai ter uma conversa muito boa hoje. Espero que sim. Vai ser bem legal. Bom, para começar, eu acho que é bem interessante a gente compartilhar. Como é que foi escolher a sua faculdade, o que você ia fazer? Vocês tiveram dúvidas? Vocês começaram e tiveram dúvidas? A Rebeca já tá até sorrindo, tipo, nossa, acho que eu posso responder. Como é que foi isso? Bom, eu comecei a me interessar pela medicina no período que a minha irmã adoeceu, né? Ela ficou um tempo internada no hospital, então eu tive essa imersão no mundo hospitalar, mais ou menos quando eu tinha uns 10, 11 anos. E, assim, a forma como a minha irmã foi tratada, foi cuidada, e a minha família também, né, no geral, como um todo, me inspirou, né, a seguir essa carreira. Só que com o passar do tempo eu percebi que tinha muita dificuldade, tanto para entrar numa faculdade quanto para sair e para continuar no mercado de trabalho, né? Então eu desisti desse sonho por um tempo, ia fazer engenharia. Nossa, bem diferente. Engenharia biomédica. Também ia ter essa parte, né? Eu ia na faculdade ia ter essa parte da medicina, só que eu ia produzir equipamentos para medicina. Né? E Deus me mostrou escancarado que não era isso que era pra eu fazer. E no dia da minha matrícula da faculdade, eu olhei pros meus pais e falei, não vou fazer engenharia. Ano que vem vou me inscrever no cursinho e vou fazer medicina. Coisa simples. Simples. E eu lembro até que a gente tinha adiado da gente um dia pra gente ir pra praia, justamente por conta da minha matrícula na faculdade. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, tá bom, então a gente pode ir? Nossa, gente, vocês não escutaram o que eu falei, né? A mudança aqui. Aí minha mãe olhou e falou assim, filha, se você decidiu assim, tá tão decidida, é porque Deus colocou no seu coração. E não sei como que a gente vai fazer pra pagar qual faculdade que você vai entrar, mas
se é o plano de Deus, vamos, né? E foi assim. Foi bem, eu diria, assustador na época, né? Porque eu tinha meus preconceitos também. Sim. E demorou muito pra eu desconstruir tudo isso, né? Mas foi bem interessante, assim, como eu escolhi a medicina. E a minha faculdade, como eu escolhi, foi assim... Foi me baseando muito pelo método que a faculdade me proporcionava, né? Se eu me adequava, porque na faculdade de medicina tem tanto a metodologia tradicional quanto PBL, TBL, tem vários tipos, né? E eu gostei da metodologia que minha faculdade me proporcionava. Todas, praticamente, que eu escolhi eram desse método. Então, tinham boas notas no MEC, né? Então, foram pré-requisitos, assim, que eu fui selecionando. Legal. Nossa, legal. E você, Bruno? Boa. Como foi essa jornada? A minha, acho que foi um pouco mais simples. Foi bem mais Foi simples. bem mais simples. Mas eu desde pequeno sempre soube o que ia fazer como engenharia. Não sabia exatamente qual engenharia fazer, mas eu tenho uma memória afetiva do nada, assim, com meu tio. Ele comprou um Opala zero, assim, no zero funcionando. E eu fiquei um dia inteiro ajudando ele a desmontar, montar o Opala, tentar fazer ele funcionar, obviamente não deu certo. Mas eu tinha, desde isso eu acho que eu tinha uns 10, 8 anos, eu tenho uma memória muito grande, eu sabia que ia fazer engenharia, não sabia qual. Eu tive a sorte de ter minha mãe, que era professora, diretora de faculdade, Sim. e ela foi me guiando para o que eu gostava de fazer. Então, aí na escola eu comecei a fazer algumas aulas de robótica. Falei, putz, eu gostei muito disso aqui. E também falei, então você precisa fazer engenharia de controle de automação, já que você gosta, mecatrônica na época. Então, aí eu comecei ali do segundo, sei lá, desde os meus 10 até os meus 16 anos com muita certeza do que ia fazer. Só que começa a pressão do cursinho, do terceiro. Terceira. Você precisa passar na faculdade, você precisa na faculdade, você tem certeza que é isso que você quer da vida. Putz, isso aqui você vai fazer o resto da sua vida. Então começou a surgir várias dúvidas de se era aquilo que eu precisava fazer, se era aquilo que eu gostaria, ou se era só um sonho que eu tinha, mas na verdade não era verdade. E eu tinha também nessa pressão do terceiro de você precisa fazer uma faculdade muito renomada, uma faculdade pública, porque isso aqui é o que vai garantir o sucesso da sua vida. Enfim. Aí eu comecei nessa pressão, não passei na faculdade que eu tinha o sonho, mas surgiu a oportunidade, eu passei lá no Enem e tudo mais, e eu comecei a estudar no Instituto Federal de São Paulo, lá em São João da Boa Vista. Longe pra caramba, Nossa, porque é o que deu pra longe. passar. Daqui umas 2h30, que tá perto de São Paulo ali. E eu fui e falei, era isso que eu queria, então mais ou menos comecei a prestar faculdade. Só que, então, eu entrei na faculdade sabendo que eu queria fazer aquilo, eu queria trabalhar na indústria, o resto da minha vida eu ia ficar na indústria, porque eu era apaixonado por aquilo, queria construir máquinas, robôs. Risos. E chegou no quarto ano e descobri que, na verdade, não. Eu gostava de uma... a gente se muda muito durante o processo, então não é que você começou de um jeito, que você vai acabar de outro. Então eu, nesse processo da faculdade, comecei a entrar no mercado de trabalho e descobri que eu gostava muito da área de negócio. Então eu falei, putz, indústria não é pra mim, na verdade. Eu me transformo muito mais essa pessoa que gosta de negócio, gosta de dados, de tecnologia, do que uma indústria que precisa trocar um parafuso e precisa de 17 mil autorizações. Se você quiser torcer ele pra esquerda, você pode, da direita você já não pode. Então isso começou a me desiludir sobre a indústria, e aí como eu comecei a entrar um pouco mais nesse mundo de indústria, negócio, que é o que eu tô hoje fazendo. Legal. E pode acontecer isso na medicina também, né? Às vezes você entra achando que você vai pra uma área na hora de se especializar e depois muda tudo no meio do caminho, Tem né? amigo meu que cada semestre, cada ênfase que a gente chama, né? São as matérias que a gente vai e faz os estágios. Tem aluno que cada estágio fala, não, eu vou ser isso. Ah, não, agora eu vou ser isso. Ah, não, eu vou ser isso. Tipo assim, respira, meu. Você tem muitos anos ainda. Muda muito. E você, Arthur, você sempre quis ser pastor, trabalhar com jovens? É o sonho de todo mundo. Primeiro pastor. Meu sonho mesmo era ser jogador de futebol, mas não deu certo. Tudo a ver, né? Mas eu acho que é bem legal o que o Bruno e a Rebeca pontuaram de, por exemplo, uma viveu a transição de ter um caminho e escolher outro e mudar no meio do caminho, né? O Bruno já foi mais assertivo e já numa escolha
mudou um pouco a rota, né? Então, trabalhando com nova geração, a gente percebe muito isso, porque é uma vida meio assim de montanha-russa, né? Uma escolha que até é uma apelação para um garoto de 16, 17 anos, uma menina de 16, 17 anos tomou uma decisão para a vida inteira, né? Exato. Então, não tem muito informação pesado isso suficiente, também, né? Não tem informação suficiente para você falar assim, como vai ser o meu futuro, né? Quanto que eu vou ganhar, e isso. E aí tem que administrar com a pressão dos pais. Então, poxa, é uma jornada bem difícil. Então, difícil. não foi diferente para mim, né? Porque, como eu falei para vocês, eu tinha um sonho, um objetivo, que era ser jogador de futebol. Mas aí algumas coisas foram acontecendo que Deus, né, mudou a minha rota, Deus mudou completamente a minha rota. E a princípio, por pressão dos meus pais, eu tomei a decisão de fazer uma faculdade. Né? Então não sabia o que queria ainda, porque hoje eu tenho mais maturidade de entender que eu poderia ter cortado caminhos, mas antes eu não tinha esse conhecimento e nem o apoio suficiente para poder tomar uma direção. Então eu não sabia analisar como eram as minhas qualidades, o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava de fazer, se era um trabalho por pressão, se não. Então eu era um menino, né? E aí, por conta da pressão, eu falei assim, ok, vou fazer uma faculdade. Aí, por incrível que pareça, eu entrei em publicidade e propaganda. E descobri que eu não tenho nada a ver com publicidade e propaganda. Pelo menos você descobriu, né? Sabe? E aí... Faltam 847 opções. Aí eu descobri, daqui a pouco eu fui para uma vertente de publicidade e propaganda. Fui para marketing e vendas, né? Nossa. Só que aí foi uma coisa que me ajudou muito, porque marketing e vendas fez com que eu gostasse de planejar. E eu gosto muito de planejamento, sabe? Gosto muito daquela coisa de análise SWOT, isso. E eu nunca imaginei que eu iria usar isso no futuro dentro de uma igreja. Com trabalho com nova geração, sabe? Então, fiz marketing e vendas, mas, gente, assim, tava doido pra acabar, porque foi no meio do processo que eu descobri o que eu queria, ser pastor. Nossa, aí sabe? você já quer mudar logo. Lógico, e aí no meio do curso, assim, eu falei assim, não, eu vou terminar o curso, porque... Já tá aqui. Metade, sabe? Depois da metade você não desiste, mas você só essa acaba... pressão toda, eu falei assim, não, vou finalizar. Acabei e logo depois fui pro seminário Palavra da Vida, e aí estudei 3 anos lá, né, no formato de internato. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz da vida, assim, né? Foi uma decisão real. Ali eu percebi que se encaixava com as características que eu tenho, o que eu gosto de fazer. E foi muito legal porque depois eu fui perceber que coisas que eu fazia na minha adolescência e até infância, né, que eram características hoje de ser pastor, eu já fazia antes e nem percebia. Nossa, por exemplo, aconselhar. Cara, eu amava aconselhar na adolescência. E era aquela... mais fácil isso que eu mais faço hoje, sabe? Então, era uma coisa que, cara, eu não tinha noção. Uma atitude pequena, simples, uma habilidade pequena, simples, que as pessoas chegavam e... Sabe aquele tipo de pessoa que você chega e fala assim, eu não conheço ela, mas eu confio nela? E começa a abrir a vida. E do nada você começa a abrir sua vida. Sabe? Então, eu sentia isso que era muito fácil na minha adolescência. Só que eu nunca fui perceber que, poxa, poderia ser algo pra vida, né? E hoje eu entendo que faz parte de quem eu sou e amo fazer o que eu faço. Então, é um processo você descobrir, não é fácil, não. E é muito legal porque todas as histórias tem uma similaridade. Porque as escolas, elas incentivam muito que a gente... Vocês precisam entrar numa faculdade, tem que ser uma faculdade legal, mas eles não ajudam a gente a realmente descobrir aquilo que faz parte da gente, que vai dar um match legal, né? Então, às vezes, tem gente, por exemplo, o Bruno, ele sabia que ele queria fazer engenharia. Ele não sabia qual, mas se ele tivesse tido um suporte, por exemplo, da escola, e não, então vamos focar já pra ver, Sim. ele já teria ido mais direcionado. O Arthur também. Logo você teria, descartado muitas outras coisas. Então eu acho que às vezes fica meio perdido, né, nesse sentido. E eu acho que a escola, falta da instituição de ensino, às vezes trazer isso pro aluno, uma segurança de tipo, não, nós queremos que você passe, mas que o seu futuro esteja mais encaminhado, né? Sim. Eu acho que naquelas aulas de filosofia tem aquele plano de assim, o que você vai ser daqui a 15 anos, 10 anos. Cara, mas a gente não tem noção. Daqui 15, a gente nem anos, viveu 15 direito, o que eu vou fazer daqui 15? É que, na verdade, por exemplo, quando eu queria fazer engenharia, eu tinha os próximos 10 anos meus programados. Eu sabia quando eu ia casar, quando eu ia ter filho, quando eu ia me mudar pra uma casa, eu tinha tudo programado. Só que também, ao mesmo tempo, do momento que eu larguei a engenharia e fui pra medicina, desmoronou tudo. Tudo mudou. O castelo se foi, né? Eu tive que fazer outro castelo. A ideia de todo mundo quando tem 18 anos. Nossa, com 18 anos eu já vou ter carro, eu já vou ter ter casa, eu vou ser muito independente.
Só que aí você chega nos 18 e fala, tá longe ainda. E a nossa geração, né, geração Z, o Arthur que lida bastante, é muito imediatista em algumas coisas, né? A gente quer tudo, até por conta da tecnologia, os processos são mais acelerados, né? Sim. E aí, às vezes, nós chegamos aos nossos 20, 22 anos, nossos pais na época já tinham casa. Não, eles já eram pais. Exatamente, eles já Comprou eram 2 pais. terrenos por 7 galinhas, aí chega na sua casa, uma casa é R$1 milhão. Exatamente, então, e aí nós sempre nos comparamos e nós ficamos nessa busca incansável pela perfeição e por encontrar logo a riqueza, né? Faça 1 milhão em 2 meses. Aí vem a Betina, né? Aí vem a Betina. Então, Só assim, Betina. nós somos bombardeados com isso, né? E Arthur, você que lida muito com as gerações, né? Como é que é isso? Porque todo mundo é muito imediatista. Como é que você lida com esses sentimentos? O que você pode falar pro pessoal que tá nos assistindo nesse Nossa, sentido? polêmico. De organizar realmente. Vamos com calma, né? Você ainda é muito novo, você tem tempo. A gente fala que a gente tem ali até os nossos 30, 40 anos para formar realmente a base, se desenvolvendo mesmo. Nós nunca vamos parar de se desenvolver, pessoal. Então, estudar é para sempre. Então, compartilhe um pouco mais sobre isso. Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa pensar, né, principalmente nova geração, 2 palavrinhas, expectativa e realidade, sabe? Sim. Né, acho que essas 2 palavrinhas, se elas encontrarem um equilíbrio, então acredito que nós podemos chegar a decisões sábias, assim, e poder viver de forma mais tranquila. Então, o que acontece hoje com a geração Z, o que eu percebo, né? Então, a gente não sabe lidar com expectativa e realidade, né? A gente vive na esfera de eu preciso ser feliz ou eu sou infeliz. Então, como que eu sou feliz? Eu sou feliz se as minhas expectativas, elas se cumprirem na realidade. Então, se as expectativas que eu tenho, elas se cumprirem na minha realidade, eu sou feliz. Agora, se as minhas expectativas não suprirem na minha realidade, então eu sou totalmente infeliz. Não existe um meio termo, né? Só que aí que pega mais, o que pega mais, né? Por exemplo, quando a gente olha para a vida do jovem hoje, aí eu vejo, né, acompanhando muitos deles e tal, você olha pro macro, você vai ver assim, cara, a vida dele tá legal. Ele tá com trabalho, ele tá estudando, ele, ok, família, isso, aquilo e tal. Você vê o macro, ok, muitas esferas que pode falar assim, cara, sua vida é boa. Só que aí, por exemplo, o que acontece? Vamos pro micro. Então, na expectativa, a realidade dele é uma realidade boa, mas ele vai pro micro, que são, sei lá, amizades, família, vida financeira, o que é do futuro, né, relacionamento, namoro, noivado, e isso aqui, ele vai pro micro. E quando ele vai pro micro e a expectativa dele a realidade dele não se encaixa com aquele que ele tinha de expectativa da vida financeira, ou do relacionamento, ou disso, o que acontece? Eu sou totalmente infeliz. Tudo desmorona, né? Eu estou feliz, né? Estou triste, né? Eles falam, eu sou triste, eu sou feliz, não é a vida dele que passa, é ele ser aquilo lá e aquilo lá é pra sempre. Pronto, né? Sabe? Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tende a tentar, assim, equilibrar a balança da nova geração, de expectativa e realidade, sabe? Então, aí entra questões de como lidar com a expectativa, de como lidar, porque a nossa geração, ela é extremamente ansiosa, ela é extremamente preocupada a respeito do futuro, ela é extremamente medrosa a respeito do futuro. Sabe? Então, esse menino aí, pelo amor de exato, Deus. ansioso como que vai ser o dia de amanhã, ansioso com o planejamento que não deu certo, né? Ansioso com as demandas que eu tenho para fazer, procrastinador, porque a gente vai deixando tudo pra depois, aí quando chega na hora imediata a gente quer fazer tudo correndo, aí depois a gente se arrepende porque aquilo que a gente fez não foi o melhor que a gente poderia ter oferecido. Vai virando aquela bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Então, eu acho que uma das grandes, assim, um grandes desafios que a gente tem com a nova geração é equilibrar essa balança, né? Até a respeito de, por exemplo, educação, de trabalho, todo mundo, eu vou estudar pra ganhar X e já chegar numa empresa nesse cargo. Só que não é assim que funciona na realidade. Se todo mundo quer ser CEO, não tem como, né? Só tem um CEO por né? empresa. Então. Exatamente. Então, assim, tem toda uma jornada, tem todo um projeto. Então, a galera hoje é aquela coisa, né? Como a gente tem uma geração muito acelerada, e, por exemplo, hoje, áudio é acelerado, vídeo é acelerado. Não, e o 2x não é mais suficiente, porque as pessoas falam, nossa, tá muito devagar Esses ainda. dias, pra você ter uma ideia, sabe? Foi muito engraçado, porque eu tava ouvindo um áudio de um senhorzinho, Nossa. e ele fala muito devagar. E aí tem uma extensão no Google Chrome que você pode aumentar.
tá? Então eu aumentei a velocidade no WhatsApp e aumentei no Google Chrome. Pra você ter uma ideia, eu tava mais rápido ainda. Eu achei que eu era ansioso. Sabe? Né? Ganhei. Tipo assim, cara, eu quero que ele Encontramos chegue logo. Sim. Mas é uma característica nossa, sabe? Então a gente tá vivendo num mundo extremamente acelerado que inconscientemente já nos acelera e por isso a gente quer resultado rápido. Aí quando a expectativa não se une com a realidade, aí a Isso gente se tem perde. uma geração. Desmorona. Isso é muito real. Eu acho que na jornada, né, eu vejo até por mim. Assim, se forma, faz graduação, faz pós-graduação. Eu nem me apresentei, gente. Depois que agora que eu percebi, as pessoas não vão entender Só a Sara, nada. Mas eu me chamo Sara. Eu sou graduada em Recursos Humanos e sou pós-graduada em Gestão Estratégica de Negócios. Então, eu, nessa de gostar... Cursando Recursos Humanos, comecei a gostar de outras coisas, uni, e aí comecei a trabalhar. E aí eu vejo pela minha jornada de que começo a trabalhar, começo a crescer, começo a ganhar, e aí parece que começa a estagnar. Assim, o que eu tô fazendo de errado? Aí você começa a enlouquecer, de tipo, eu preciso correr, porque daí você abre o Instagram, você vê que uma pessoa que é... Sua amiga tá viajando, seu amigo O tá outro fazendo foi isso. promovido. Eu não sei como a galera tira tanto dinheiro pra viajar e comprar coisa. Exato, e às vezes a pessoa, às vezes você abre e tem um menino de 17 anos que fala assim, eu fiz 1 milhão em 5 meses, e eu falo... Tudo Qual é o meu certo. problema? E aí eu acho que isso vai gerando mais um sentimento, né? Ainda mais por como é a nossa geração, né? Bruno, a sua profissão, eu acho que tem muita pressão, né? De entrega, de resultados. E como é que é você lidar com o seu perfil, a pressão do ambiente, como a nossa geração já é mais ou menos moldada? Como é que você lida com isso? Boa, não lida, né? Roendo todas as unhas. Existe principalmente no mundo da tecnologia, que sempre tem alguma coisa diferente, sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguém fazendo melhor. Então, quando a gente vai com a concorrência do digital hoje está muito, muito forte, a nossa maior dificuldade é como eu lido com a expectativa de onde eu quero estar e como que eu consigo mensurar o quanto que eu vou rápido, assim. Porque lidar com ansiedade, para mim, é uma coisa muito difícil. Então, quanto mais eu conseguir administrar o que eu tô fazendo é pro longo prazo, eu preciso colocar minha expectativa de o que eu tô fazendo é pegar aos poucos para colher grandes coisas no futuro. Porque a pressão de sempre estar melhorando, sempre estar mudando, sempre estar inovando é muito forte. Então, saber atender muito bem as ansiedades que a gente tem e entender que esse sentimento de estar parado, na verdade eu tô colhendo coisas pro futuro, é muito importante, assim, ter o planejamento do longo prazo, para mim eu acho que hoje que faz a grande diferença de, beleza, o que eu tô fazendo é pro longo prazo, não é para daqui 3 meses, porque o nosso longo prazo é daqui 5, não é nem longo prazo, é daqui 15, nosso longo prazo é para daqui 5, então a gente começa a ter esse sentimento de, eu tô parado, eu precisava estar mudando, eu precisava estar melhor em 3 meses, sendo que a gente acabou de criar alguma coisa, e a pressão de, você precisa saber cada vez mais coisa, precisa saber no mínimo inglês, no mínimo espanhol, no mínimo saber, quem é programador, 17 línguas de programação, então a gente não tem noção quanto o nosso cérebro está trabalhando no dia a dia. Então, o ChatGPT, ele está acelerando ainda mais as coisas que a gente pode fazer. Muito. A gente não percebe as coisas... Putz, se a gente fosse, por exemplo, trabalhar com vendas há 30 anos atrás, a gente ia fazer, talvez, 7 ligações no dia. Hoje em dia a gente tem que mandar 80 mensagens pro WhatsApp, atender 18 mil clientes, e isso a gente começa a acumular coisas sem perceber que o nosso cérebro é o mesmo de 80 anos atrás, só que bombardeado de muito mais informação agora. E as pessoas normalizaram isso, né? É o mínimo. É normal, é o mínimo E se você que não se espera. entrega, você não Você, Você na verdade, não tá qualificado, Exato. você é ruim, você Você é lerdo. Você é lerdo. Exato. Então não é saudável, né? E a nossa geração também gosta muito de equilibrar, né? O nosso trabalho e a vida pessoal, né? E isso é importante também. Então, é bom que a nossa geração tá trazendo para as outras pessoas, né? Um pouco disso, né? Mas é bom equilibrar. A gente não pode deixar que a nossa vida pessoal, o lazer também se sobressaia. Tem que ter um equilíbrio, né? Porque nós temos nossas responsabilidades também, né? A gente tá falando esses dias, acho que com meus pais, inclusive, as diferenças entre as gerações, né? A gente tem os baby boomers, acho que lá no pós-guerra, então eles precisavam sobreviver. Então o trabalho era a sobrevivência e tudo era o trabalho. Daí a gente começa a avançar as gerações ali, acho que geração X. Então a galera que começa a pensar um pouco mais, o trabalho ele é muito importante porque eles vieram da outra geração, mas eles começam a mudar o pensamento.
A próxima geração, se não me engano, é millennial, e a gente tem uma diferença já. A galera que começa a pensar no bem-estar, começa a pensar na saúde, e aí tem a nossa geração que parece que só quer o bem-estar e também não quer a saúde. Eu acho que a gente não é os melhores promotores da geração Z do que eles acreditam, mas a gente precisa encontrar esse equilíbrio de eu preciso viajar, eu preciso curtir, não é só eu preciso só ganhar dinheiro. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio que é muito diferente. Você já percebeu que a gente tem um baita problema com silêncio? Sim, Sim. exatamente isso. Cara, a gente tem um problema muito grande com silêncio. A gente é uma geração que tá bombardeada de informação, bombardeada de coisa. E quando a gente para pra ficar assim, 1 minuto em silêncio, é uma dificuldade. É uma agonia. Chega É uma a ser agonia. constrangedor. Ou você tá muito Você silêncio, sempre tem alguma coisa errada, né? Não, não tem, ninguém tá me mandando mensagem. Não, tem alguma coisa errada. É, exato, sabe? Então, peraí, o mundo parou. Será que Jesus voltou e eu fiquei, sabe? Né? Não, a gente É o pensamento não de um sabe, pastor, né? A gente não sabe. Isso é verdade. E, Rebeca, você faz medicina, né? E geralmente as pessoas, quando se formam, né, falam, nossa, aqui tem que conciliar a vida pessoal com o trabalho. Mas nós sabemos que quando tá estudando, a carga já é bem pesada, né? Você consegue equilibrar bem? Ou você tenta equilibrar? Como é que é isso? Se eu conseguir o segredo, me avisa. Exato. Você não, consegue explicar? eu não consigo equilibrar, porque assim, a gente não tenta equilibrar só a educação, só o estudo, com uma vida pessoal, né? O que tá envolvido no estudo são as aulas normais que eu faço da faculdade, as aulas extras que eu faço, tá junto a Liga de Ginecologia e Obstetrícia que eu faço parte, tá junto a gestão hospitalar que eu faço parte, tá a atlética. O que vem na atlética? São reuniões semanais ou quinzenais. Na atlética eu sou parte de vendas. Então, eu tenho meu plantão de vendas, eu tenho plantão às vezes de 24 horas de vendas. Aí depois tem os 2 esportes. Ah, mas vai ter treino a mais. Então, só o que engloba a minha faculdade já são, tipo assim, no mínimo 10 itens. Aí, o que tá englobado também na vida pessoal? Nossa. Sou eu, né? Assim, o meu autocuidado. Tá o meu namoro, o meu relacionamento com os meus pais, com as minhas irmãs, o relacionamento com os meus sogros, com a minha cunhada e com o meu cunhado. Tá o meu trabalho, que eu sou babá. Tá, assim, diversas coisas. Amizades, exato. Então, assim, é muito... Eu não vou dizer impossível. Mas é muito complicado você olhar e falar, tipo assim, com muita certeza que você sabe equilibrar muito bem a sua vida profissional, que a minha é estudantil, e a pessoal. Isso é muito complicado, assim. Eu imagino, por exemplo, até pro Arthur, assim, como que ele sabe equilibrar, sendo que, assim, do nada, alguém pode ligar pra ele 10 da noite chorando, sendo que ele tá num jantar com a esposa dele. E como que você equilibra isso, né? A gente tem que ser sensível, mas também a gente tem que saber colocar os limites, né? Acho que Exato. Isso é um desafio grande. Assim, o que eu faço pra tentar equilibrar ao máximo, né, essa loucura da minha vida, é um planner. Eu faço um planner semanal, as coisas fixas que eu tenho no meu dia a dia e as que eu tenho que cumprir, né? E eu tenho uma planilha de hora em hora, então assim, eu tenho que cumprir isso, porque senão eu vou ficar muito atrasada, porque ou eu jogo isso pra semana que vem, ou eu não durmo. Mas daí já afeta o meu bem-estar. E aí, o que eu... E aí vai ser naquele ciclo, Mas, né? assim, a questão de ter um planejamento semanal é uma coisa que me ajuda a colocar, assim, mais certo, assim, né? Tem um negócio que eu falo muito pros jovens lá, né, que a gente procura ter tempo para aquilo que a gente prioriza, né? Então, por exemplo, a Rebeca tá com 1000 prioridades na vida dela. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Exato. Então, acho que é uma coisa da gente realmente procurar esse equilíbrio. E um ponto, assim, acho que é bem importante salientar, é a gente entender as fases de vida que a gente vive, sabe? Então, por exemplo, a gente quer com 18 anos, como o Bruno falou, já tá como CEO de uma empresa. Só que, tem toda uma jornada, tem todo um processo. Eu brinco que a gente tem algumas fases para acontecer, né? A Bíblia vai falar que a gente tem tempo para todas as coisas. Então, por exemplo, dos 18 aos 20 anos, é aquela fase que você agora tá começando a sair do berço, das asas do pai e da mãe, dizendo assim, eu sou livre, né? Então, eu posso fazer o que eu quiser, né? Agora vou pegar o carro do meu pai, da minha mãe, isso, aquilo, tal, vou curtir a vida, e a gente acha que o curtir a vida é aqui, né? Só que a gente começa a perceber que a realidade não é tão assim, sabe? Então a gente começa a se perceber, poxa, será que realmente aquilo que eu vou fazer é de fato o que eu quero fazer pra minha vida toda?
né? E aí, então, dos 18 aos 20 é essa crise dos 20 anos, assim, que se estabelece, né? Pra onde eu vou, com quem eu vou, para o que eu quero fazer. E aí, dos 20 aos 25 anos, eu vejo como essa fase de pré-consolidação, assim, aonde você, cara, começa a definir o que você gosta, aquilo que você quer fazer, pra onde você quer ir. E eu vejo que é uma fase até de errar. Sabe? Ainda dá tempo. É uma fase de apostar. De recalcular a rota, sabe? Exato. É uma fase que ainda você vai chegar nos 25 a 30 anos, que é uma fase ali, assim, né, na porta da consolidação. Porque, realmente, de fato, vamos parar pra pensar. Mano, dos 30 anos em diante é quando a gente começa a consolidar de fato a nossa carreira. Sim. Né, a gente sabe que tem alguns Espero que pontos sim, né? fora da curva, né? A gente sabe que tem alguns pontos fora da curva que, mano, conseguem fazer isso antes. Sim. Né? Mas a gente entende que, cara, a nossa jornada ainda tá sendo construída pra gente começar a chegar num nível que, ok, agora estamos estáveis, agora nós podemos construir mais coisas, agora a gente pode subir mais o nível. Então, eu vejo que essa faixa etária dos 20 aos 25 é uma faixa etária que ainda é possível trocar de uma faculdade, né? Fazer uma escolha e, poxa, mudar, né? Tô numa viagem, voltar pro seu local e começar de novo uma vida. Agora, quando o cara tem 30 anos de idade e não sabe o que fazer, aí eu entro em desespero. Tipo assim, meu Deus, meu amigo, vamos lá acelerar a vida. O melhor é recalcular a rota antes, né? Bem antes, né? Do que chegar aí com seus 30 anos e falar, nossa, e agora? O que eu faço? Não é bem isso que eu queria, que eu esperava, que eu gosto de fazer. Exatamente. Então, eu acho que a geração Z precisa aprender que, por exemplo, vocês, tal, a gente tá nessa fase que é importante de pré-consolidação. No meu caso, eu já passei dos 30. Eu já tô na fase de consolidação. Então, eu já cheguei no nível que eu falei assim, cara, eu sei o que eu quero fazer. É muito eu claro, sei né? Sim. E é muito mais sólido, não é uma expectativa, né? Não, cara, não é um negócio assim, tô andando no escuro. É. Não, eu tô com uma luz. Lógico que Deus pode mudar meus caminhos, com certeza, né? Eu tô, né, à mercê da direção dele. Mas a Bíblia vai dizer que a gente tem que fazer planos, né? E ele vai dar o sim, o amém. Então, acredito que a gente precisa mostrar pra nova geração, e até pra geração Z, que existem momentos da vida. Vai ter o seu momento que hoje, vocês estão ralando horrores. Né, para chegar no momento que vocês vão descobrir os atalhos de como cortar Ralar esses menos, caminhos, né? Ralar menos. Então, né, eu acho que se a gente tivesse esse tipo de consciência, como fosse, cara, das etapas que a gente tá vivendo, a gente conseguiria equilibrar mais a balança, assim, da nossa vida. Nossa, tanto com de certeza. bem-estar como de demandas a fazer, sabe? Então, Tem um negócio que tava esses dias falando com os adolescentes também, que agora tá a galera na moda de eu não vou fazer faculdade. Sim, muito na moda. Aí a pessoa fala, não, porque o Elon Musk não fez. Você é o Elon Musk? beleza, né? Você não é o Elon Musk. Você consegue contar na mão as pessoas, né, que fizeram isso e que, assim, são Deram pontos certo. muito Deram fora da curva. Eu gosto como engenheiro, mas sem preconceitos, tipo, estatisticamente, Não, você vai pra números. quem deu certo não fazendo faculdade e quem deu certo fazendo faculdade. Não, você vai brigar contra a estatística? Eu prefiro não. Então, Não faz sentido. é importante, assim, ainda mais para algumas profissões, né? Não dá pra você bater na porta de uma empresa, assim, eu quero trabalhar aqui. Mas o que você faz? O que você tem, tipo assim, de base, de conteúdo? Não tenho nada. Não vai dar certo, né? Acho que é até difícil uma empresa aceitar, porque vão ter pessoas que vão estar bem à Sim, sua frente, sim. né? Eu trabalho muito com desenvolvimento. Hoje em dia, acho que a galera mais que não quer fazer faculdade de engenharia, de computação, que vão ser 5 anos, ele prefere fazer um curso numa plataforma que em 3 meses ele vai ter um certificado. Você vai conseguir emprego? Provavelmente. A gente tem uma carência de mercado. Só que o quão durável você vai ficar no mercado? Você aprendeu direito à base? Você não aprendeu. Você aprendeu um frame de trabalho. Você aprendeu uma capsulinha. Tem todo um trabalho de base que a faculdade vai te fazer, que vai te preparar para você assumir um cargo de liderança, para você assumir um cargo, uma responsabilidade maior. Então o curso ele vai te dar emprego provavelmente em 5 anos. Depois você provavelmente vai precisar consolidar muito mais os raciocínios ali. E voltar tudo, né, pra trás. E aí você vai ter que estar 5 anos atrasado, sendo que tem uma galera que já se formou, que já está preparada. E você consegue conciliar, principalmente no período da faculdade, a Rebeca tá fazendo 18 mil coisas, mas você consegue conciliar uma faculdade, um curso adicional, você consegue conciliar trabalho e estudo, é possível, não é... A gente precisa entender, acho que as fases que nem o Arthur estava falando,
existe a fase do acelerar muito. A gente tá todo mundo na fase de colher, de plantar muitas coisas. Tem gente já querendo colher. Você vê como ele é ansioso, né? Ele falou que ele tá na, É, você ele viu? tá na fase de colher já. Querendo não algumas, né? Não, Assim, mas você Sim. colhe algumas coisas rápidas, É, né? exato. Isso. Mas o grande fruto ali que a gente tá buscando de emprego, de estruturação de vida. Vem com o que o Arthur falou, tipo, depois dos 30, depois dos 35 anos, que É, tá eu bem falo pra galera, eu falo começa a assim, hoje eu olho pra... Tem algumas histórias, assim, de pessoas que construíram a sua vida, né? Olhando pra esse processo, Hoje eu vejo esses jovens há mais tempo, vamos dizer assim, curtindo a vida Amei. com força, Exatamente. sabe? Mas curtindo sem medo. Porque, Pra mim, a cara, galera que sai de domingo à noite. Eu falo, Não. o que eles estão fazendo que eu não é É possível que eles verdade, isso é conseguem. verdade. sabe, mano? Nossa, Eles não estão curtindo, preocupados, mano. tipo, que horas que eu vou É o que eu dormir pra dormi acordar é na segunda-feira, segunda. não existe mano, segunda. viaja tranquilo, daqui a pouco tá lá, vai pra Punta Cana, vai pra Argentina, vai pra isso, vai pra aquilo. Mano, mas por quê? Cara, agora é a hora de, assim, eu ralei. Eu fiz a coisa acontecer, sabe? Eu procurei fazer aquilo que cumpria com a minha responsabilidade, né? Eu consegui uma vida estável. Pode ser que no futuro você pode virar e falar assim, eu tenho filhos hoje que estão bem no caminho. Já estão... Cara, hoje eu posso descansar. Descansar de fato. Sabe, eu não preciso chegar na idade lá de ser jovem há mais tempo, ter a minha e ficar preocupado com o meu amanhã. Não, É, cara, eu vou exatamente. poder viver tranquilo, sabe? Eu acho que a gente inverte as fases. É. A gente quer curtir antes pra trabalhar pra depois. Só depois. que É não vai ter porque a saúde galera acho depois. que acredita muito que assim, se eu não curtir hoje, que eu tô com um pico de energia, que eu tô com na minha disposição. juventude, quando que eu vou curtir? É, Né? exato. Só que se você plantar assim, cedo, Isso, é. né, o quanto antes, você colhe também cedo, né? Então, assim, por exemplo, o que a gente planeja, assim, pra nossa vida, né, pelo menos. Quem não sabe, a gente namora. gente. É um dos pontos que ela falou de não dar muita atenção no namoro. É Põe pra a manhã ele. direto. Quando a Sara fez a pergunta se eu concilio bem, eu olhei pra ele pra ver a resposta dele. Ele só aqui. É duro. É. É difícil. Mas sim. vocês estão construindo algo pra viver no futuro. Isso aí eu acho que tem que ser a consciência de todos, assim, sabe? Se a gente tivesse esse tipo de consciência, a gente sofreria menos, sabe? E eu acho que pode curtir, não curta. É. Saiba aproveitar também o momento de vida que a gente tem energia. Isso é legal, a gente tem muita ideia, a gente quer conhecer muita coisa. Mas você não precisa ir pra Cancún. Você vai, talvez, pra Indaiatuba, é legal. Vamos ser criativo. Exato, é. Nossa, mas você falou de Cancún, achei que você ia colocar algum lugar de praia, pelo menos, né? Não, Se planeje e faça as coisas com consciência. Não, eu vai ser acredito, fazer por exemplo, loucura. vale a pena você ter as suas recompensas. Pô, porque, beleza, você trabalhou, você tá de férias. Nada impede você de ir. Cara, eu me organizei financeiramente e vou curtir uma viagem nos Estados Unidos. Se organizar financeiramente. Exato. Se organizou. Isso, não é fazer Plano, loucura. não é fazer Eu tenho loucura, dinheiro exatamente. guardado aqui, vou usar tudo. Sabe? Então, se você se organizou financeiramente, cara, se você tá construindo um negócio legal, poxa, vai fazer um mochilão na Europa, vai trabalhar melhor o teu inglês, vai trabalhar melhor o teu Sim. espanhol. Mano, isso são coisas até que você pode aproveitar e ainda se edificar, sabe? Se capacitar. Então, acredito que é o lance de, cara, deixa eu plantar de forma assertiva, sabe? Deixa eu plantar de forma, assim, coerente, mas sabendo que isso vai me dar um fruto bacana no futuro, sabe? Acho que isso... Nossa, amém. Muito. Porque eu não vejo hora de colher alguma coisa, só tô plantando aqui. E eu acho que também é pensar assim, às vezes, disso é planejar o seu futuro e é sobre você. Às vezes a gente não coloca que é sobre você, que você vai estar plantando algo e vai colher algo que é pra você, depois é pro futuro da sua família. Então, eu acho que tem que trazer um pouco mais de sentido pra isso. Uma coisa que seja mais palpável também. Porque hoje em dia todo mundo fala, só se vive uma vez. A gente não sabe o dia do amanhã. E aí, sai fazendo as coisas. Tipo assim, não se planeja bem financeiramente. Sai fazendo viagem, sai não vai pra fazendo uma faculdade, coisa. Pega o cartão de crédito e arrebenta, né? E aí já cria uma outra ansiedade na vida. Ai, como é que eu vou pagar isso? Como é que vai ser? E uma coisa legal que os dois falaram, né, que são sobre os idiomas, né? Inglês e espanhol. E aí linka também com faculdade, né? Ai, não vou fazer faculdade, vou fazer curso. E aí, gente, inglês, espanhol, outros idiomas.
são importantes ou não? Depende, se você for o meu concorrente, não. É um pouco mais fácil. Não, mas eu tô puxando toda vez o papo, mas... Eu falo que ele é ansioso, que ele ia falar tudo. Pode ficar tranquilo, Então, Bruno. Ninguém vai te obrigado, julgar. obrigado. Ninguém vai te cancelar. Não, hoje, não que eu esteja num sucesso de carreira nem nada, mas eu tenho visto que eu tô caminhando bons caminhos, porque eu tive alguém que plantou muito bem na minha vida. Então, meus pais, plantaram um inglês muito bom desde pequeno. Então, tá fazendo Boa as contas. sogra. Esses dias eu faço, se eu não me engano, há 16 anos em inglês. Então, pô, já tenho uma maturidade legal, eu consigo me arriscar, eu consigo ter oportunidades mais interessantes, e por mais que às vezes você não use no dia a dia, você vai provavelmente perder uma oportunidade de fazer Exato, alguma com coisa, de fazer uma certeza. viagem, porque você não soube se destacar, e, de novo, acelerando vários processos, mas acho que o inglês é o mínimo, e você precisa buscar estabelecendo inglês, vai para uma outra, e a gente não pode parar de estudar, acho que é o Exato. grande O meu negócio. conselho eu acho que também vai muito em direção do Bruno, por exemplo, porque eu hoje tô correndo atrás do tempo perdido. E não foi por falta do meu pai e da minha mãe falar assim, faça inglês, sabe? Ou eu vou investir. Não, cara, porque eu quis outras coisas. Então eu ficava sempre enrolando pra não fazer. Então hoje eu tô tendo que correr atrás do tempo perdido, porque várias oportunidades que estão aparecendo, eu não consigo abraçá-las muito por conta de, poxa, uma falta de um conhecimento, uma falta de saber dialogar em outros idiomas. Então, assim, quanto mais rápido e mais cedo você puder, melhor. Sabe? Então não chegue a esperar, não espere a necessidade para você correr atrás. Já se antecipe. Sim. Já se antecipe. E hoje o inglês, né, é assim, nos currículos, quando eu falo isso, assim, por estar inserida assim, na área de recursos humanos. Se você não tem o inglês, principalmente nas multinacionais, eles não vão te escolher. Assim, claro, você pode ter outras coisas, mas o inglês tem um peso muito grande, muito grande. Então, invista nisso. Tem cursos gratuitos muito legais no LinkedIn, tem pessoas, assim, de área de recursos humanos, área de idiomas também, que sempre postam lá links com cursos de inglês, de espanhol, de outros idiomas, que vai do básico até o avançado. Então, você encontra isso também disponível nas plataformas. Então, é legal ir em busca disso, de conhecimento. E legal. Vamos mudar um pouco? A gente tá falando sobre... Coitada da geração, você tá apanhando. Tá apanhando aqui. Bom exemplo, a gente fala. Mas deu insights bem legais. O Arthur, ele tá liderando agora também geração Alpha. E é uma novidade que, eu confesso, assim, geração Z, não conhece também muito bem, né? Porque é a galera ali de 2012 até 2024 agora, né? Então, Arthur, conta pra gente. Você sempre esteve lidando ali com a geração Z. E como é que tem sido agora? Você mudou o seu estilo de liderança, a sua comunicação? Como é que é? Como que eles são? Onde eles vivem? Onde habitam, o que fazem, né? O que fazem? Vamos fazer aqui um discovery quase, né? Assim, a geração Alpha, ela vem com muitas novidades, porque diferente da geração Z, que a gente cresceu junto com o mundo conectado, né? Eles já estão no mundo conectado, né? Então, eles já nascem com um celular, um tablet na mão, né? Então, a gente ainda não. Fazendo assim já, Né? A gente ainda demorou um pouco, era aquele celular de cobrinha, na minha época, pelo menos, né? Aquele celular que tinha um joguinho de cobrinha, sabe, né? Então, agora não. É um negócio já surreal, assim, de várias cores e isso, aquilo. Então, assim, a gente tem que entender que eles estão vindo em uma geração totalmente diferente da nossa. Então, a abordagem precisa ser diferente. O jeito de conversa precisa ser diferente. Eles são extremamente sensíveis. Extremamente sensíveis. Então, cada palavra que você fala, ela sim precisa ser pensada, porque pode sim dar duplas interpretações, eles podem se chatear, eles podem se magoar. E a gente, por exemplo, no meu contexto, eu cresci diretaço, mano, com palavras com palavras, agora com eles a gente vê, por exemplo, vários outros métodos de disciplina, né? Mas eu ainda sou daquele tradicional, sabe? Né? Raiz. Mas se a gente for olhar, eles estão hoje vivendo em uma sociedade total de extremos. Então, antes pra nós não era uma briga gigantesca esse negócio de direita e esquerda. Agora, de um tempo pra cá, é uma coisa que racha a família, e a questão racha de pessoas, você ter um posicionamento, amizades, né? Exatamente. Então, eles estão já crescendo nesse universo. Então, por exemplo, o universo de extremos deles
ou eu uso Nike ou eu uso Adidas. Os dois juntos não Os pode. dois juntos não é uma afronta pra moda. Tem isso? É uma afronta. Tem isso. Porque Crime se da moda, crime é da um moda. crime. Isso existe. É um crime, sabe? Ou você usa só iPhone ou você usa só Android. Né? Então, ou você come só BK ou você come só Mac. Entende? Biscoito é bolacha. Biscoito e bolacha. Eles Sabe? não Então, tem um meio termo, então. não tem. Então, por isso que é o grande desafio nosso encontrar esse ponto de equilíbrio de conversa e de comunicação com eles. Fora que eles nascem num mundo totalmente virtual, fora que eles são extremamente curiosos. E aí, só que o campo da curiosidade deles, para eles encontrarem resposta, é muito maior que o Então, nosso. um clique, Antes né? eu tinha que ir pra biblioteca municipal. Agora não, Não peguei. né? Você não precisou pegar Nossa, essa muito época. jovem. Antes eu Google. tinha que. Sabe, agora não, eles perguntam pra Alexa, a Alexa vai dar um mundo de informação pra ChatGPT. eles. O ChatGPT chat. vai dar mais um mundo. avançado que o Google. Sabe, então o YouTube, vai ter diversos canais, diversas pessoas com diversos pensamentos, diversos jeitos, que vão dar diversas respostas pra eles, e aí eles vão olhar e vão falar assim, qual que eu que eu sigo. qual que eu acho É mais muita legal. informação ao mesmo tempo, né, pra eles. Exato, então assim, tem muita coisa, crise de identidade que eles estão vivendo, porque agora esse lance da ideologia tá vindo muito forte, sabe, então outras questões, a diversidade, problemas com puberdade, por exemplo. Então antes você via uma mocinha, acho que a Rebeca vai poder falar melhor desse assunto. Cara, antes você via uma menina que se transformava em mulher, né, lá com 15 anos de idade. Hoje, com 9 anos de idade, eu já tô lidando com situações assim. Nossa, Sabe, 9 crianças já, né, tendo essa mudança hormonal, uma mudança de corpo, então tudo acelerado. Para você ter uma ideia, dados da Universidade do Uruguai diz que 20% de crianças de 4 a 6 anos já tiveram contato com pornografia. Então, cara, é um mundo assim que, tá sem fronteiras para esses pré-adolescentes, para essa geração alfa. Fora que aí eu acho que entra um dos pontos mais importantes. Nós temos pais em desenvolvimento, porque os pais da geração alfa são quem? Da geração Z. Nossa, Entende? sim. Então, a gente já tem algumas dificuldades a respeito da educação e tudo mais, e a gente precisa aprender a entender essa nova geração. A gente precisa aprender a dialogar com essa nova geração. Então, assim, é um desafio. É um desafio. Né? Então, quando eu cuido de pré-adolescentes, eu não cuido só de pré-adolescentes, eu cuido da família também. Porque a maioria do problema do cara é Tá a sempre família. envolvido, né? Exato. Então, assim, é uma medicina, assim, familiar, sabe? Medicina integrativa. Tipo assim, ali Saúde da tentando família. acompanhar, exatamente, saúde da família para acompanhar todo mundo, porque só assim a gente vai conseguir dialogar e cuidar dessa nova geração que tá vindo. Então, Nossa. é uma geração que tem pontos de interrogação? Muitos. Né? Mas nós, como geração Z, a gente precisa se esforçar para mostrar o melhor caminho para essa galera. E não é brigar acho, contra as tecnologias, nada dessas coisas. É como que eu posso usar essas novas oportunidades que eles vão se comunicar por lá. Não adianta. Eles vão estar no Discord, eles vão estar no ChatGPT, eles vão estar nessa jogar tecnologia. videogame. Eles vão, e não adianta. Acho que é sempre um freio de briga de gerações, assim. Mas tem que saber usar, né? A gente precisa usar isso aqui a favor Isso. Exato. de quem já tem um pouco mais de racional, de quem camelou um pouco mais, a favor de construir junto com a geração alfa. Nossa. E assim, né, muito se fala hoje da geração Z, né? Te intitulam a gente com várias coisas que é muito difícil de lidar. E às vezes a gente fica, né, pensando, nossa, mas será que ele me entende mesmo? Então eu acho que pra geração Z e que vai lidar no futuro no mercado de trabalho, vai ter, né, os dois juntos, é muito Conflito de geração que vai vir aí na frente. Nossa, eu acho que vai ser uma briga boa, tá? Quero viver esse momento. Eu acho que vai ser uma briga muito boa. Mas eu acho que é bem legal isso, de nós precisamos entender a geração alfa também. E ela vai vir com muitas necessidades especiais, sabe? Porque você vê que o número de atípicos está aumentando muito. Né? Então, de crianças com autismo, TDAH, e elas vão estar inseridas dentro do mercado de trabalho. Então, acredito que até o mercado de trabalho vai ter que começar a repensar muito Essas de dinâmicas. formato, Muito, né? até a educação mesmo. Temos que repensar muito para poder alcançar, educar, para a gente preparar, né, o futuro que vai vir. Então, Nossa, isso São com certeza, né? muitos Porque desafios. hoje nós já vemos que os líderes, isso no mercado de trabalho, já tem dificuldade com a geração Z. Assim, tem uma dificuldade muito grande em liderar, em entender, e aí já intitula. Não, eles são muito imediatistas, eles não entendem o tempo. E aí, mas assim, vocês estão buscando, assim, entender sobre a geração Z, como você pode mudar a sua liderança, né? Você teve que mudar a sua liderança? total.
totalmente. Aí você teve que buscar muitas Estudar, ferramentas. na verdade, estou estudando, né? Não tem como parar de estudar. Exato. É. Exatamente. E uma dúvida, Bruno, você que tá nesse mundo de tecnologia, você lida... Como que são as idades, as gerações no seu... Exato, isso que você tá falando. A gente tem, hoje, por exemplo, na empresa, a gente tá com uma grande dificuldade de contratação de pessoas, por exemplo, porque é uma galera que eles não estão preparados, eles se acham muito capazes. Então, eu sei muito. Eu também já fui assim, não é. Mas quando a gente vai contratar a pessoa de tecnologia, de novo, é a galera que se acha eu sou o dono do Facebook, eu sou. Esqueci o nome. Era Mark Zuckerberg. Ah. Eu sou o Elon Musk, eu sou o Mark Zuckerberg, eu sou aquele cara aspiracional que ele tem, só que, de verdade, vamos ser duro com a gente mesmo? Você não é. Eles não fizeram faculdade porque eles estavam em Harvard, eles só não acabaram, mas você chegou em Harvard, você não chegou em Harvard. A gente precisa ser um pouco mais duro com essa geração, e a dificuldade é isso, a gente tem buscado muitas pessoas que se sentem muito capazes, mas que na verdade elas estão no começo da jornada, então eles já querem, putz, eu quero sair, ser estagiário ganhando 6 mil. 6, 7 mil reais. E hoje a gente acha, putz, 6, 7 mil reais, caramba, é muito dinheiro. Mas pra eles não, é um negócio que eles precisam consumir muito mais. A nossa geração acelerou muito isso também. Então tem uma dificuldade, eu acho que de, alinhar as expectativas. Eles se acham muito capazes, não que eu tô menosprezando, é que eu já tive na idade de plantar também, você precisa plantar mais coisa. Sim. Mas eu acho que é isso, assim, a gente tem um conflito, mas é interessante também, porque eles agora estão buscando novos caminhos muito mais fáceis. Então eles têm muito mais facilidade com tecnologia. Então não é que eles não sabem nada. Como é que eu aproveito essas facilidades que ele tem, que eu não tenho? Eles conseguem fazer gestão de, às vezes, 18 aplicativos ao mesmo tempo. A gente consegue 3. A geração anterior não consegue. Então, a gente precisa, de novo, é equilíbrio de tudo, é achar o que eles são bons, o que a gente está falhando. Vamos ser duros, eles precisam ser duros com eles mesmos. Não, a gente também não se colocar num lugar de eu sou o dono da verdade. Eu acho que isso vai ser importante. Nossa, É isso. muito bom, né? E eu acho uma pergunta assim pra fechar, Beca, você que tá na medicina, né? E aí a gente vê nesse mundo assim, muito assim, tecnologia, robôs, enfim. Você já tem tido contato com isso? Hoje eu vi uma notícia muito interessante. Um médico na Austrália operou uma pessoa que estava na China. Isso por um robô e ele usou a conexão foi via 5G. Você já tem contato com essas tecnologias? Por exemplo, aqueles bonecos que simulam 100% um ser humano? Não, é muito interessante, assim, essa inteligência eu não uso só em robô, tem a inteligência também que fizeram tipo um chat GPT tipo, para médicos e estudantes, isso é muito interessante já também. Mas sobre o robô, sim, na minha faculdade tem, e são, assim, muito legais, porque, assim, quando você vai ler num livro, por exemplo, sobre exame físico, né, de um paciente, eu tô lendo a parte pulmonar. Ok, no livro tá falando que quando você ausculta, o som fisiológico, né, o som normal, seria um som... escutar o pulmão, tá? Pra você escutar o pulmão, é o som claro pulmonar, esse é o normal. E um sopro significa tal doença, isso é tal doença. E assim, você não tem muita noção, assim, tá, mas o que é um sopro, o que é um estridor, o que são esses barulhos, né? Aí você vai num robô, você consegue auscultar todos esses e você consegue diferenciar. Porque daí quando você chega num paciente humano de verdade, já tem essa noção, eu já escutei esse barulho, ele não era normal. Ele não era fisiológico, né? Então, a gente já consegue ter essa facilidade. É muito melhor. Eu tenho provas, né, de urgência e emergência com esses bonecos. São muito, assim... Óbvio, tem que ser um robô de qualidade, né? Vai fazer um barulho e você fala assim, nossa, não faço nem ideia que barulho que seja esse. Parece um pneu. Tipo, nada a ver, sabe? Então, tem que ser realmente um investimento da faculdade, né? Pra você ter um acesso bom, uma educação boa. Mas, nossa, é muito melhor. Muito melhor. Nossa, muito massa. Gente, a conversa tá muito boa, mas nós já estamos indo pro final. Muitos insights aqui, nós falamos de tecnologia, geração, comunicação, liderança. E aí agora eu queria que pra galera que tá assistindo a gente, que às vezes não entrou na faculdade, tá na faculdade, tá pensando em mudar ou vai começar a entrar no mercado de trabalho, o que vocês deixam de dica, assim, pensando na pessoas da nossa geração alfa, que assim, ainda não entrou, tá um pouco longe, né, mas que já ela vai começar a entrar nesse meio. Quem começa de novo? Vou falar.
Eu acho que a minha dica seria para não parar de estudar, né? Eu acho que, assim, independente da área que você esteja, Uhum. né? O mundo vai evoluir, você tem que evoluir junto com ele. E saiba a fase de vida que você está, né? Então, se você tá nessa idade, cara, joga suas sementes, comece a plantar, porque uma hora ou outra você vai se arrepender. Vai se arrepender, Estamos gente. avisando. Bruno? Pô, filosófico, eu tava pensando aqui. Não sei, acho que esses conflitos de gerações, acho que é o que mais tem me chamado a atenção. De como que a gente consegue eu tava pensando, minha cabeça foi longe, assim. Por exemplo, Fica tranquilo. Ansiedade. né, a gente tava falando sobre esse conflito de gerações, assim, e como que a gente consegue usar as novas práticas, não vou colocar nem boa nem ruim, porque a gente não sabe o futuro disso, mas as novas práticas da geração Alpha e a própria geração Z, com o que já deu certo, o que é provado no tempo. E tem muita coisa que é legal, por exemplo, a gente tá num mundo muito mais colaborativo do que uma concorrência absurda. Então, o que a gente tá fazendo podcast surgiu de uma iniciativa colaborativa de uma galera, vamos ajudar um ao outro a fazer podcast. A gente tem coisas, eu acho que são interessantes, a gente não sabe se vai ser durável ou não, mas acho que o interessante é a gente conseguir, acho que estudar como lidar com, aproveitar as duas gerações, entender a geração Z não é uma pessoa, são uma geração. Isso. Então tem pessoas boas, tem pessoas ruins. A geração alfa tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Então é ser um pouco mais paciente com as pessoas e não parar de estudar também, que hoje a gente precisa de pessoas mais estruturadas, não mais inteligentes, mas estruturadas emocionalmente, educacionalmente, comunicação, coisa do tipo. E a gente não vai mais não só para tecnologias, mas soft skills. Então, Sim. como que a gente consegue entender as nossas emoções? Papo super psicólogo, né? Do nada. Entender que eu não sou feliz, eu não sou triste. Isso não existe. Você está feliz ou você está triste. Então, entender as capacidades. Putz, eu tenho um péssimo problema de comunicação. Tô melhorando. Mas assim, eu tenho muito problema, eu falo rápido, tenho uma fobia social gigantesca. Então eu começo, acho que agora que você falou da fase de estruturação, eu começo a me entender muito mais. Então, dê tempo ao tempo e estude. Isso aí. Legal. Legal. Bom, eu anotei algumas coisinhas aqui que eu acho que vale a pena a gente relembrar e ressaltar, né, para finalizar. Eu acho que você primeiro deve buscar equilíbrio nas suas prioridades, sabe? Então, acho que agora é o momento de você parar um pouco, ir pro silêncio, refletir aquilo que você está vivendo, o seu momento de vida e equilibrar a balança, sabe? Aquilo que é prioridade para o seu momento de vida, aquilo que pode ser colocado para um segundo plano, algo que você precisa gastar mais força, algo que você pode dar alguns passos para trás, para que você consiga encontrar esse equilíbrio de expectativa, realidade e também de bem-estar, né? Outra coisa que eu acho que vale a pena é você entender que, na verdade, você ter paciência no processo. Sabe? Então você está vivendo um processo de crescimento, então vai precisar de você vai requerer de você paciência, vai requerer de você uma atitude de buscar estar em paz com esse momento, que é de processo, que é de trabalho, e que vai requerer de você também perseverança diante dos desafios, porque a gente não vai deixar de ter desafios, então persevere, não desista. E eu acho que um ponto muito importante para a nossa geração, saber ouvir as pessoas. Sabe, saber receber conselhos, saber receber críticas, sabe, saber receber feedbacks, né? E se não tem, buscar receber feedback. Eu acho que a gente, na nossa ânsia de sermos orgulhosos, a gente cria barreiras para as pessoas chegarem e falarem do seu feedback. Então, acredito que a gente vai crescer muito mais se a gente saber ouvir as pessoas e principalmente, né, se colocarmos Deus no nosso coração, né, porque há um vazio do tamanho exato de Deus no nosso coração. Então, se você quer encontrar paz, tranquilidade, direção para sua vida, você vai encontrar nele, no caminho, a verdade e a vida. E o papo também sobre que me muda muito, assim, para segurar a minha ansiedade, porque no final do dia a gente vai ter sempre vários caminhos, e nenhum é certo ou é errado. Mas a gente conseguir colocar esse caminho fala, Deus, me mostra qual que é o certo. E tira os outros, por favor. E às vezes ele não vai tirar. Porque talvez os dois sejam bons e você vai ter que ter a liberdade de escolha. Mas ter algum lugar que você busca
de tranquilidade ajuda demais, assim, ajuda demais. Eu falo muito para os jovens que certeza. aquilo que ganha aquilo que ganha a nossa atenção, ganha o nosso coração. Sim. Sabe? Então, se aquilo tá, assim, na nossa frente e tá ganhando total a minha atenção, com certeza vai ganhar meu coração e, consequentemente, vai guiar as minhas atitudes. Então, se Deus é a sua maior atenção, com certeza ele vai tranquilizar seu coração. Assim. Exato. Com certeza. Gente, muito legal. Foi, né? Um momento bonito, né? Mas muito legal. Queria agradecer primeiro vocês por terem aceitado o convite, por essa conversa muito rica. Tenho certeza que quem tá ali do outro lado da tela, onde estiver nesse Brasil e no mundo, com certeza vai levar isso pra vida e vai aproveitar de alguma forma. E pra você que tá em casa, antes da gente concluir, queria deixar uma dica muito legal pra vocês. A EducPay tem um aplicativo com mais de 6 mil cursos variados. Então, quero fazer um curso de inglês, de espanhol, marketing, algo que você está interessado. Baixe o aplicativo, procura, fique ligado nas promoções que tem, nos descontos, vale muito a pena. Também nos siga nas redes sociais para vocês ficarem ligados em tudo que nós estamos fazendo. Então, nós estamos no LinkedIn, Instagram, no TikTok, no YouTube e também no Spotify. Às vezes você indo pro colégio, fazendo uma atividade física, coloca a gente e vai ficando ligado em tudo que tá acontecendo no mundo. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação aqui e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Valeu!